O peso do silêncio. O deck de observação cheirava a reciclado e café velho. A comandante Sarati impressionou a testa contra a janela fria, observando a terra encolher até se tornar uma bola de gude azul contra o preto. Em algum lugar lá embaixo, sua filha estava começando a segunda série sem ela. Em algum lugar lá embaixo, a humanidade acabará de aprender que não estava sozinha. O Carrot havia chegado há 3 meses. Seus navios eram elegantes, todos de metal curvo e luz suave, nada parecidos com os navios de guerra angulosos que os humanos haviam imaginado. Eles vieram de mãos abertas, falando um inglês perfeito através de alguma tecnologia que Sarah não entendia. Eles viriam com presentes, reatores de fusão que poderiam abastecer cidades inteiras, scanners médicos que poderiam curar o câncer, técnicas agrícolas que poderiam acabar com a fome. Eles vieram com um contrato. Sarah saiu da janela de visualização. Atrás dela, a borda do horizonte fervilhava de atividade. 73 cientistas humanos, engenheiros e diplomatas, todos indo para a Carrot Prime para o que os alienígenas chamavam de integração cultural. O que os líderes da humanidade chamaram de oportunidade que não podemos recusar. Como o ex-marido de Sarah havia chamado, abandonando sua família por alienígenas que provavelmente querem nos comer. Comandante? O tenente Marcus Webb estava parado na porta, a pele escura pálida. Você precisa ver isso. Ela o seguiu pelos corredores estreitos até a área de comunicações. A doutora Yuki Tanaka estava sentada no console principal, com os dedos tremendo sobre os controles. O linguista não dormia há 2 dias, muito animado por finalmente encontrar Carrot cara a cara. Agora ela parecia aterrorizada. Mostre a ela, Marcus disse calmamente. Yuki abriu um arquivo na tela principal. Eu estava praticando frases de Carrot. Pensei em impressioná-los quando chegássemos. Então, analisei novamente o discurso de boas-vindas na matriz de tradução. Parâmetros diferentes desta vez. Processamento mais lento. Palavra por palavra em vez de contextual. A voz do embaixador Carrot encheu a sala melódica e calorosa. Abaixo dele, surgiram novas legendas em inglês. Viemos em paz. Nós trazemos presentes para você. Nós deixaremos você confortável. Nós vamos deixar você seguro. Faremos você esquecer. O sangue de Sarah gelou. Não foi isso que a tradução oficial disse. Não. A voz de Yuki falhou. A tradução oficial dizia, viemos em paz. Nós trazemos presentes para você. Garantiremos seu conforto, sua segurança, sua felicidade. Mas felicidade e esquecimento. Em Carrot são a mesma palavra. O mesmo conceito. Marcos encostou-se na parede. Verifiquei as especificações do reator de fusão. Eles funcionam exatamente como anunciado. Mas há uma assinatura energética que não temos equipamento para detectar. Nossos cientistas levariam anos para encontrá-lo. Que tipo de assinatura? Sarah perguntou, embora parte dela não quisesse saber. Campo de supressão neural. Baixo nível. Constante. Qualquer pessoa num raio de 50 km de um reator experimenta redução da ansiedade, redução da agressividade, redução. Você engoliu o coração. Pensamento independente reduzido. Sarah olhou para a tela e viu a Terra girando pacificamente abaixo deles. 73 reatores Carrot foram instalados no mês passado. Presente número 1. Até agora, quase 1 bilhão de pessoas viviam dentro do seu alcance. Os scanners médicos, ela perguntou. Yuki abriu outro arquivo. Eles curam o câncer reescrevendo a memória celular. Mas eles também reescrevem caminhos neurais. Mudanças sutis. Tornar as pessoas mais agradáveis. Mais confiante. Mais disposto a aceitar a orientação de Carrot. E a tecnologia agrícola? Ainda não analisei, disse Marcos. Mas acho que não se trata apenas de cultivar mais alimentos. Sarah voltou para a janela de observação. Abaixo da terra brilhava como uma joia. A filha dela estava lá embaixo. Os pais dela. 7 bilhões de humanos que pensaram ter acabado de fazer o primeiro contato.
com alienígenas benevolentes. 7 bilhões de humanos que estavam sendo escravizados lenta, cuidadosamente e gentilmente. Por que nós? Yuki sussurrou. Por que convidar cientistas e engenheiros para o seu mundo natal? Por que seremos nós que poderemos descobrir isso? Disse Sarah. Melhor ter-nos longe da Terra, rodeados pelo seu povo, respirando seu ar, comendo a sua comida. Melhor nos integrar primeiro. Ele pensou no sorriso do embaixador Carrot. O calor naqueles grandes olhos escuros. O cuidado aparente e genuíno em cada palavra. Talvez eles se importassem. Talvez eles pensassem que estavam ajudando. Talvez na sua cultura o livre-arbítrio fosse um fardo, a independência uma maldição, e eles estivessem genuinamente tentando salvar a humanidade da dor da escolha. Isso não deu certo. Faltam 6 dias para Carrot Prime, disse Marcos. Assim que chegarmos, estaremos completamente sob o controle deles. E se voltarmos? Yuki perguntou. O governo da Terra assinou o tratado. Eles vão pensar que somos loucos. Eles pensarão que estamos sabotando a maior oportunidade da humanidade. Eles terão razão, Sarah disse calmamente. Estaremos sabotando isso. Porque esta oportunidade está envolta em veneno em seda. Ela pressionou a mão contra a janela de visualização, sentindo frio na palma. Lá embaixo, sua filha estava aprendendo matemática, fazendo amigos e vivendo em um mundo que se esquecia silenciosamente de como ser livre. Lá embaixo, a humanidade estava sorrindo e acorrentada. Então, o que fazemos? Marcos perguntou. Sarah olhou para seu reflexo no vidro. Ela ingressou no programa espacial para explorar, descobrir e representar a humanidade entre as estrelas. Ela nunca pensou que teria que salvá-lo. Seguimos em frente, ela disse. Vamos para Carrot Prime. Nós sorrimos. Nós aprendemos. Nós integramos. Comandante. E descobrimos tudo o que podemos sobre o que eles fizeram conosco. Como funciona? Como parar isso? Como salvar a Terra antes que todos que amamos esqueçam que precisam ser salvos? Ela saiu da janela de observação, seu reflexo se dissolvendo em estrelas. Eles queriam as melhores mentes da humanidade. Eles nos pegaram. Agora vamos fazê-los se arrepender. O sabor da verdade. O comitê de boas-vindas de Carrot estava esperando quando atracaram. Sarah desceu da nave e subiu em uma plataforma que parecia feita de cristal vivo, pulsando com uma suave luz âmbar. O ar tinha um sabor doce como mel e algo mais que ela não conseguia nomear. Algo que a fez querer um sorriso. Ela não fez isso. O embaixador Velf aproximou-se com os braços abertos, num gesto de saudação da sua espécie. Ele tinha mais de 2 metros de altura e sua pele era de um bronze profundo que brilhava à luz da estação. Seu rosto era quase humano, 2 olhos, um nariz, uma boca, mas esticado e refinado de uma forma que o tornava bonito em vez de familiar. Comandante Tim, ele disse com a voz como água morna. Bem-vindo ao início de sua jornada para casa. A palavra se instalou de forma errada no peito de Sarah. Aqui não estava em casa. O lar era a Terra, 37 anos-luz atrás deles, esquecendo-se lentamente de si mesma. Embaixador Velf. Ela manteve a voz neutra. Amigável, mas profissional. Obrigado por nos receber. Atrás dela, o resto da delegação humana saiu. Ela observou seus rostos enquanto respiravam ar de cenoura pela primeira vez. Os olhos do Dr. Tanaka ficaram ligeiramente vidrados. Os ombros do Tenente Webb relaxaram de uma forma que parecia quase drogada. O Dr. James Porter, médico-chefe da missão, deu uma risadinha. Sarah também sentiu isso. Um calor se espalhando pelos pulmões até o sangue. Uma suavidade nos limites de seus pensamentos, como se alguém tivesse enrolado sua ansiedade em algodão e guardado. O rosto da filha cintilou em sua mente. Emily abriu os dentes e sorriu, e a dor habitual de sentir falta dela se transformou em algo distante e administrável. Ela mordeu o interior da bochecha com força suficiente para sentir gosto de sangue. A dor cortou a doçura como uma faca. Seus pensamentos se aguçaram.
O ar, ela disse cuidadosamente. É diferente do que estamos acostumados. Nós o aprimoramos para seu conforto. Velf disse, aqueles grandes olhos calorosos com o que parecia ser um cuidado genuíno. Sua espécie passa por muito estresse desnecessário. A mistura atmosférica irá ajudá-lo a se ajustar mais facilmente. Que atencioso, Sarah disse e foi sincero. Essa foi a parte assustadora. Eles estavam sendo atenciosos. Eles acreditaram em cada palavra que disseram. Velf os conduziu por corredores que se curvavam como o interior de uma concha, com paredes ondulando com padrões bioluminescentes. Outros Keret passaram por eles, cada um parando para pressionar a mão sobre o coração e cumprimentá-los. Seus rostos eram nada além de bem-vindo. Nada além de alegria pela chegada da humanidade. A equipe de Sarah seguiu como crianças em uma excursão, com os pescoços esticados para admirar a beleza. E foi lindo. Os Keret construíram algo que parecia que a arte e a ciência fizeram amor e deram origem à arquitetura. Tudo fluiu. Tudo parecia certo. Essa foi a arma. Não armas ou bombas, mas um conforto tão profundo que você esqueceu de querer qualquer outra coisa. Eles entraram em uma vasta sala circular onde milhares de Keret estavam reunidos. O som de suas vozes era como música, subindo e descendo em ondas harmoniosas. Quando os humanos entraram, a multidão ficou em silêncio. Velf ergueu os braços. Nossos convidados de honra, ele gritou. Nossa nova família. Hoje damos as boas-vindas à humanidade no coletivo. Hoje partilhamos com eles a peça que conhecemos há 10.000 anos. O Keret rompeu em um som que não era exatamente animador, nem cantante. Foi uma aprovação tornada audível, percorrendo a delegação humana como uma onda quente. Sarah sentiu sua equipe responder. Sorrindo. Alguns estavam acenando de volta. Dr. Porter tinha lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela mordeu a bochecha novamente. Provei cobre. Permaneceu afiado. Preparamos um banquete, continuou Velf. Liga para mim. Vamos comemorar o fim do seu isolamento. O salão de banquetes desafiava a física. O teto se abriu para um céu que não poderia ser real. 3 luas penduradas no crepúsculo roxo, estrelas que se moviam em padrões que contavam histórias. As mesas se estendiam por quilômetros, cobertas de alimentos que brilhavam como joias. O estômago de Sarah roncou apesar de tudo. Quando ela comeu pela última vez? A barra de proteína daquela manhã? 37 anos-luz atrás? Os servidores de Keret guiaram cada humano até um assento. Sarah se viu entre Velf e uma mulher Keret que se apresentou como pesquisadora Kiss. Você deve estar com fome, disse Kiss, com seu sotaque melodioso. Por favor, experimente a fruta suva. É um favorito entre os recém-chegados. A fruta era azul e macia, aberta para revelar a polpa que brilhava. Sarah observou o Dr. Tanaka morder um deles na mesa ao lado. Os olhos do linguista fecharam-se no que parecia ser êxtase. É incrível. Yuki respirou. Tem gosto de todas as boas lembranças que já tive. Sarah pegou sua fruta. Trouxe para perto. O cheiro era inebriante. A torta de maçã da mãe, o cabelo da filha depois do banho, o café que ela compartilhou com Marcos no deck de observação naquela manhã. Ela disse isso. Não está com fome? Kiss perguntou, preocupada em colorir sua voz. Acompanhando-me, Sarah mentiu. Tudo parece tão maravilhoso. Eu não quero pressa. Do outro lado da mesa, o tenente Webb havia terminado 3 pratos de algo que parecia carne dourada. Sua pele escura adquiriu um brilho saudável. Ele estava rindo de algo que Keret estava dizendo, todo seu corpo solto e relaxado de uma forma que Sarah nunca tinha visto. Foi assim que aconteceu. Não com correntes e chicotes, mas com gentileza. Com comida que tinha gosto de amor. Com um ar que apagou o medo. Com sorrisos tão genuínos que você esqueceu de questioná-los. Comandante Tim, disse Veld ao lado dela. Sinto hesitação em você. Isso é natural. A sua espécie viveu com tanta dor durante tanto tempo.
A confiança leva tempo. Quanto tempo? Sarah perguntou, encontrando seus olhos. Quanto tempo até confiarmos completamente em você? Isso depende de você, ele disse gentilmente. Alguns do seu povo adaptaram-se rapidamente aos nossos dons na terra. Outros resistem. Mas todos eventualmente encontram a paz. A mente se cansa de lutar contra a felicidade. Aí estava, escondido na bondade, a admissão de que isso foi na verdade uma luta. E que foram pacientes o suficiente para esperar pela rendição. Sarah olhou ao redor do salão de banquetes. Sua equipe estava se dissolvendo diante de seus olhos, suas arestas afiadas suavizadas pelo ar, pela comida e pelas boas-vindas. Em uma semana eles estariam sorrindo como os Carrot. Em um mês eles esqueceriam que queriam outra coisa. Ela pensou em Emily. 7 anos e aprendendo a ler. Crescer em um mundo onde todos sorriam e ninguém questionava e aos poucos a humanidade esqueceu o que significava escolher. Sarah pegou um copo d'água, apenas água que ela verificou e tomou um gole. Ela precisa de para ficar afiado. Precisava observar. Precisava encontrar as brechas nesta prisão perfeita. Para novos começos, Welt ergueu o copo. Para novos começos, Sarah repetiu sua voz firme. E no bolso, escondido da vista, ela enfiou a unha do polegar na palma da mão com força suficiente para sangrar. A dor era clareza. A dor foi uma escolha. A dor foi a última coisa humana que Carrot não conseguiu apagar com doçura. Ainda não, de qualquer maneira. A arquitetura do esquecimento. Sarah acordou com a luz do sol que parecia errada. Muito quente. Muito gentil. Como estar envolta nos braços da mãe e ela não sentia isso desde 6 anos de idade. Ela sentou-se rapidamente, com o coração martelando. O quarto ao seu redor era lindo, paredes curvas que mudavam de âmbar para rosa conforme a luz mudava, uma cama que se moldava perfeitamente ao seu corpo durante a noite, janelas que davam para jardins onde flores impossíveis desabrochavam em espirais de cores. Seus aposentos. Em Carrot Prime. Onde ela dormiu por 10 horas sem um único pesadelo. Isso também estava errado. Sarah vinha tendo pesadelos desde o divórcio. Já que Emily chorou e perguntou por que a mamãe estava indo embora. Desde que ela escolheu as estrelas em vez das histórias para dormir. Os pesadelos eram a sua penitência, o seu lembrete, a sua última coisa honesta. Agora eles se foram. Ela cambaleou até o banheiro, todo de pedra lisa e água que sabia exatamente a temperatura que ela queria e espirrou no rosto. Olhou-se em um espelho que de alguma forma a fez parecer melhor do que realmente era. Sua pele brilhava. Os círculos sob seus olhos haviam desaparecido. Ela parecia descansada. Feliz. Ela parecia estar esquecendo. Sarah pressionou o polegar contra a borda do espelho até doer. A névoa agradável recuou. Ela poderia pensar novamente. 3 dias no Carrot Prime. 3 dias de passeios por cidades que pareciam sonhos. 3 dias de riqueza explicando como eliminaram doenças, pobreza e conflitos. 3 dias vendo sua equipe cair ainda mais no contentamento. 3 dias sem ninguém fazer a pergunta que importava. O que o Carrot eliminou para conseguir tudo isso? Ela se vestiu rapidamente, as roupas que eles forneceram serviam perfeitamente, é claro, e caminhou pelos corredores. De manhã cedo, na estação, Carrot já se movia com determinação, seus rostos serenos. Alguns acenaram para ela. Nenhum parecia estressado. Nenhum parecia zangado, triste ou frustrado. Nenhum parecia humano. Sarah encontrou Marcos no que os Carrot chamavam de jardim de contemplação, uma vasta sala onde paisagens holográficas giravam em torno de plantas vivas. Ele estava sentado em um banco olhando para uma cachoeira que subia. Tenente, ela disse calmamente. Ele não se assustou. Apenas me virei e sorri. Comandante, não é lindo? Esse sorriso. Muito fácil. Muito completo. Webb, ela disse com mais nitidez. Relatório. Algo brilhou atrás de seus olhos.
O treinamento militar pode ser mais antigo do que os 3 dias de bondade de Keret. Senhora, quando foi a última vez que sentiu raiva? A pergunta caiu como um tapa. Marcos piscou, seu sorriso vacilando. Eu não. Quando foi a última vez que você sentiu medo? Frustrado? Triste com algo real? Seu rosto passou por uma série de microexpressões. Confusão. Então preocupação. Então, algo que poderia ter sido pânico foi rapidamente dissipado por tudo que estava no ar, na água, na comida. Eu me sinto bem, ele disse, mas sua voz vacilou. Melhor do que há anos. Isso está errado? Sim, Sarah disse sentada ao lado dele. Porque o bem não é real sem o mal. A paz não é real sem a opção de conflito. E a felicidade não é real quando está sendo bombeada para os pulmões. Marcos respirou fundo. Segurei. Deixe sair devagar. Quando ele falou novamente, sua voz estava mais dura. Os outros. Pior ainda, o Dr. Porter pediu para prolongar nossa estadia indefinidamente. E o que começou a ensinar crianças de Keret. Quando perguntei a ela sobre as discrepâncias de tradução, ela olhou para mim como se eu estivesse falando bobagens. Dr. Tim, da engenharia, propôs casamento ao seu guia Keret ontem. Jesus! Marcos esfregou o rosto. Como você ainda está claro? Sarah mostrou-lhe as mãos. Marcas de unhas nas palmas das mãos. Marcas de mordida dentro de suas bochechas. Uma contusão na coxa, onde ela se beliscava a cada hora. Dor, ela disse simplesmente. Isso interrompe tudo o que eles estão fazendo. Não permanentemente. Mas chega. Isso não é sustentável. Eu sei. Sarah olhou para a cachoeira e viu como ela desafiava a gravidade com uma elegância tão casual. Precisamos entender como isso funciona. O mecanismo. Temos talvez uma semana antes que eu não consiga mais lutar contra isso. Antes que eu esqueça por que estou lutando. Marcos ficou quieto por um momento. Então, estive observando Keret. Realmente observando, não apenas sendo visitado. Você percebe como eles se movem. Suavemente. Graciosamente. Não. Quero dizer, eles se movem e afundam. Obviamente não. Mas se você observar por tempo suficiente, verá padrões. Eles respiram juntos. Eles viram a cabeça nos mesmos momentos. Eles não são indivíduos que fingem estar unidos. Na verdade, eles estão neurologicamente conectados. O sangue de Sarah gelou. Uma mente coletiva. Não exatamente. Eles ainda têm personalidades e preferências individuais. Mas há uma harmonia subjacente. Eles literalmente não conseguem ter pensamentos que possam criar discórdia. A sociedade funciona porque desenvolveu a capacidade de discordar fundamentalmente. E eles estão fazendo isso conosco. Eles acham que estão nos salvando. A voz de Marcos estava vazia. É isso que torna tão difícil lutar. Eles realmente acreditam que estão acabando com o sofrimento humano. Eles olham para nossa história, as guerras, os genocídios, a crise climática e pensam que somos uma espécie que sofre. Eles acham que o livre-arbítrio é uma doença. Sarah começou a andar. Tem que haver um centro de controle. Uma maneira de manter isso. Não pode ser apenas o ar e a comida. Isso não explicaria a sincronização. Marcos pegou um pequeno tablet, tecnologia Kahoot, que lhe foi dado para facilitar o aprendizado. Ele invocou um esquema. Tive acesso aos layouts das estações ontem. Disse ao meu guia que estava interessado em arquitetura. Há uma seção no núcleo central que não está nos passeios. Grande, fortemente blindado. Assinaturas energéticas massivas. Sarah estudou o esquema. A área restrita era enorme, ocupando quase um quarto do núcleo da estação. Qual é a designação oficial? Harmonia Nexus. Disseram que é para meditação e alinhamento espiritual. E realmente? Acho que é onde eles mantêm a rede.
O hub central que conecta todas as mentes de Kahoot. Talvez todas as mentes que integraram. Se pudéssemos acessá-lo, nós entenderíamos como funciona, concluiu Sarah. Talvez encontre uma maneira de neutralizar isso. Ou sermos pegos integrados à força. Sarah olhou para ele. Realmente parecia. Ela podia vê-lo lutando contra a mandíbula, com as mãos cerradas. Lutando contra o ar que queria deixá-lo confortável. Lutando contra a comida que tinha gosto de esquecimento. Lutando contra um inimigo que atacou com gentileza. Eu tenho uma filha, Sarah disse calmamente. Emily, ela tem 7 anos. Quando eu voltar à Terra, se eu voltar, ela estará respirando o ar de Kahoot em todas as grandes cidades. Ela estará comendo alimentos que a farão esquecer como é estar com raiva ou com medo ou seu próprio tipo de felicidade. Eu tenho um irmão, disse Marcos. Lucas. Ele tem 16 anos. Garoto estúpido quer ser biólogo marinho. Mora em San Diego, bem no raio de um desses reatores. Eles se entreolharam, 2 humanos em uma estação alienígena, a 37 anos-luz de casa, observando sua espécie sorrir rumo à extinção. Temos uma chance nisso, disse Sarah. Se formos apanhados, não haverá reforços. Ninguém vem nos salvar. A Terra nem sabe que precisa ser salva. Eu sei. E mesmo que tenhamos sucesso, mesmo que descobramos como isto funciona, ainda teremos que trazer a informação de volta à Terra. Passando pelos navios Kahoot. Antigos governos humanos que já assinaram tratados. Passamos por 1 bilhão de pessoas que se sentem melhor do que jamais se sentiram em suas vidas. Eu sei, Marcos disse novamente. Depois sorriu e desta vez não foi o ar de Kahoot que o obrigou a fazê-lo. Foi algo mais difícil. Algo humano. Mas entrei para o exército para proteger as pessoas. Este é apenas um tipo diferente de guerra. Sarah assentiu. Uma guerra onde o inimigo lhe deu presentes. Onde o campo de batalha era seu mente. Onde a rendição parecia uma vitória. Esta noite, ela disse. Durante o ciclo de meditação noturna, quando a maioria dos Kahoot está em seu período de descanso sincronizado, vamos para o Harmony Nexus. Descobriremos o que eles fizeram conosco. E se não pudermos voltar? Sarah pensou no rosto de Emily. Pensou em sua filha crescendo em paz, contente e vazia da coisa linda e terrível chamada escolha. Então garantiremos que a verdade seja revelada de qualquer maneira, disse ela. Mesmo que não o façamos. Marcos se levantou. Estendeu a mão. Sarah pegou. Eles sacudiram 2 humanos fazendo uma promessa que poderia matá-los. Isso provavelmente os mataria. Mas pelo menos eles escolheram isso. Pelo menos por mais algum tempo, eles ainda estavam livres.